Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. Nossa convidada de hoje é arquiteta, formada pela Unicinos e tem como objetivo profissional a pós-graduação e mestrado em arquitetura e urbanismo. Durante o período de graduação na universidade, atuou como estagiária em escritório de arquitetura. Hoje, é dona de seu próprio escritório, atuando diretamente com os clientes. Trabalha na elaboração de projetos residenciais, comerciais, projetos de interiores, execução e acompanhamento de obras. Buscou aperfeiçoamento em sua profissão, especializando-se em design de interiores, arquitetura comercial e hospitalar, além de projetos luminotécnicos. E é formada em língua portuguesa. Prazer tê-la no nosso programa, Adriana da Luz Souza. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com vocês. A arquitetura existe desde que o homem sentiu a necessidade de ter um teto para se abrigar e se proteger. O curso de arquitetura une a formação artística e humana com disciplinas exatas, como engenharia, matemática e cálculo. Nos fala um pouco desta profissão e por que optaste por ela. Então, por que ser arquiteto, né? Uma boa pergunta, mas no meu caso eu escolhi arquitetura porque eu gosto de realizar sonhos e nada me causa mais satisfação, né, nessa área do que poder sonhar e realizar junto com o outro. Desenvolver o meu lado criativo, o meu lado curioso de ver o mundo com outros olhos e com vários ângulos. Então, assim, poder criar, sonhar, projetar, mudar, enfim, para mim é essencial, assim. E um fato bem curioso que eu acho que, pelo menos assim, eu vejo assim no meu trabalho, eu sou muito detalhista e muito crítica. E um projeto para o arquiteto nunca está pronto. O projeto está entregando o projeto para o cliente está super realizado, está entrando na obra e o arquiteto está ali, né? Mas aquele detalhe poderia ter sido feito melhor. Então, o projeto, tu entrega o projeto, está aqui, ok, vai ser executado, está 100% aprovado pela prefeitura, mas o arquiteto olha para ele o projeto. Sempre poderia ir mais além. Eu sou testemunha disso. Eu uma vez fiz uma reforma no meu apartamento e contratei um arquiteto que foi indicado por um amigo, eu não o conhecia, né? E ele me fez um projeto, me mostrou todo, eu achei maravilhoso. E o orçamento também estava dentro do dinheiro que eu tinha na época, né? Sim. E entreguei a chave para ele e fui para a praia de férias, estava em férias. E ele me prometeu entregar 30 dias depois o apartamento pronto, mobiliado e tal, né? E eu procurei não telefonar para ele nada, né? Mas sempre tinha um recadinho, alguma coisa, um telefonema dele, do detalhe, né? Então, eu acho que é mania, então, de vocês, né? Deve ser. Eu não conheço nenhum arquiteto que diga que está pronto. Que está pronto, que está 100% satisfeito com o projeto dele. E outra questão que eu acho assim que é um desafio, né, na minha profissão e que me fascina muito é a gente tem que ter assim uma psicologia muito grande para lidar com os extremos, né? Me fascina o fato de eu daqui a pouco estar fazendo um projeto, eu tenho que desenvolver o projeto com o que eu tenho, digamos assim, de melhor no mercado, né? De um revestimento mais luxuoso, mais moderno, que acabei de buscar na feira lá fora, top de linha, né? Mas eu tenho que manter o equilíbrio e não posso esquecer que aquilo ali está sendo feito para pessoas, para o ser humano. E em contrapartida, eu também tenho o outro extremo, que para mim é a extrema carência,
aquele projeto para aquela pessoa que não tem muitas condições, né? E eu não posso me deixar abater, digamos assim. Eu tenho que ir lá e tenho que dar o meu melhor, né? Usar de um pouco de sensibilidade, sabendo que eu tenho limitações técnicas de projeto, enfim, mas que eu tenho Até de recursos do recursos, cliente, né? com certeza, mas que eu também tenho que desenvolver o meu melhor. Então, isso, a rotina do arquiteto, assim, para o dia a dia, no escritório, é constante, né? E eu acho que isso é um grande desafio. Como todo, lidar com pessoas, né? Porque eu não estou lidando só com o meu cliente. Daqui a pouco eu estou sentada aqui contigo, tu é meu cliente. Mas quando eu sair daqui, que eu for executar a minha obra, lá na minha obra, eu tenho os meus fornecedores que vão estar trabalhando, vão estar circulando para realizar e tornar realidade esse meu projeto, né? E aí eu tenho fornecedores, eu tenho toda uma equipe de mão de obra, onde eu tenho que trabalhar com o funcionário A, digamos assim, até o funcionário D, que é a pessoa que está fazendo a minha fundação. Sim. E eu tenho que administrar isso tudo, né? E eu acho que isso é um grande desafio, assim, para a gente, para nós arquitetos. Né? Para mim, esses extremos me encanta, assim, na arquitetura. Esse equilíbrio, esse lado que a gente tem que ser um pouco psicólogo também, né? Para não se deixar levar e abater por essas situações. Claro. E vocês são um pouco, assim, eu estou comparando, tu está falando, eu estou lembrando da minha reforma, né? Vocês têm soluções para tudo, né? Por exemplo, eu decidi, era um apartamento de um dormitório, né? Pequenininho, né? E eu decidi que eu queria um sofá do tamanho daquela parede que sobrava ali na sala, né? Sim. E o teu colega arquiteto mediu, tá? Mandou fazer o sofá, eu aprovei e quando o sofá veio, o sofá não passava no corredor, né? A gente mediu tudo e esqueceu do corredor, né? Por quê? Porque ele quis resolver o meu problema, né? Não, mas vai subir. Aí teve que vir um guindaste e colocamos o sofá ele colocou o sofá pela janela, mas resolveu. Resolveu, né? O sofá entrou, né? É o que era o mais importante. Era o que é mais importante, é. Exatamente. Uma pergunta, assim, que eu vejo todo mundo questionar, né? Tu vai nas redes sociais e tudo, enfim. Qual é a função específica do arquiteto numa obra e o que diferencia ele do engenheiro? Então, o arquiteto na obra, eu acredito que ele tenha a mesma função que o engenheiro, né? Porque no momento que ele faz o projeto, né, ele está apto a executar o projeto. Acho que tem esse quesito. Eu acredito que os dois têm a mesma importância, assim, né? Eu sou feliz, assim, na minha profissão porque eu tenho excelentes parceiros, né? Sim. Nesse sentido de que quando eu preciso, que eu tenho alguma dúvida, né? Eu sei que, até tal pavimento eu vou de boa, vou tranquilo, né? Eu quero uma segurança, então eu vou chamar o meu parceiro, senta aqui comigo, me ajuda a calcular, me ajuda a pensar como eu resolvo essa questão que talvez para mim esteja sendo um problema, né? E para ele porque é mais da área dele. É mais da área dele, porque o arquiteto é visto muito assim. O arquiteto fica lá no escritório, o arquiteto delira, o arquiteto viaja, o arquiteto projeta. O engenheiro encarece a obra. Encarece a obra, porque ele quer fazer aqueles desenhos, né? Mirabolantes. Como é que eu vou colocar isso aqui em pé? Chega lá para o engenheiro e vai dizer, puxa, estou com um problema e eu preciso resolver, né? Sim. Então, eu acredito assim que arquiteto e engenheiro são extremamente importantes na obra, né? E eu acho que, respeitando um trabalho do outro, eu acho que pode ter excelentes parcerias. Eu acho os dois tão importantes, né? Nessa área. Mas eu acredito que eu ainda entendo assim que o arquiteto segue aquela linha mais de
cabeça na lua, pé na lua. É mais sonhador. Mais sonhador, né? Aí daqui a pouco tu chega lá, isso já me aconteceu, uma experiência minha profissional, assim, né? De chegar no meu parceiro engenheiro e dizer para ele, olha aqui, eu quero fazer esse vão livre, mas o cliente resolveu que lá na frente ele quer essa laje, e aí agora eu fiquei um pouco preocupada, mas eu não vou abrir mão disso. Aí ele olha para mim e diz assim, tá, mas é tão simples tu resolver. Eu disse, não, eu não acho que é simples, eu estou preocupada, né, com essa questão. E aí em 5 minutos a gente resolveu e ele não mudou meu projeto, o que me deixou muito feliz, né. Maravilha. Então eu acho que isso é bem importante, mas o arquiteto, ele tem essa função de ser mais sonhador e eu acho que o engenheiro está aí para... Mais na prática. Ó, senta aqui agora, o meu sempre brinca muito comigo, né? Senta aqui agora que eu vou te puxar. Bota o pezinho no chão. Bota no chão e vamos ver como é que a gente pode resolver isso aqui. Maravilha. Nós, basicamente, todas as entrevistas eu tenho feito uma pergunta relacionada a isso. O país vive uma crise política e econômica, né? Que está aí, essa questão de corrupção. Sim, com e certeza, etc. com certeza. E isso afeta muito assim, a economia do país, né? E o nosso está passando por isso, né? Houve uma retração do mercado? Houve, eu acho que essa retração ela houve em todas as áreas, né? Eu acredito que isso não tem como a gente fugir, né? Isso se tornou uma bola de neve, né? No momento porque querendo ou não, o meu cliente, ele é de uma empresa, o meu cliente, ele é um autônomo, ele é de vários segmentos, várias classes, né, do mercado, né? E aí no momento que essas classes todas elas são atingidas, né? Logicamente que isso afeta bastante, assim. Mas eu acho que aí o arquiteto também tem uma função e tem um papel super importante, né? Porque tu tem que saber trabalhar, né? Porque mesmo essa demanda que antes a gente estava na exaustão, assim, de muito trabalho e que houve essa redução, houve essa escassez, não deixei de ter bons trabalhos, não deixei de trabalhar por nenhum momento. Mas eu confesso que esse cliente hoje, eu acho que isso também é um fato bem importante, porque hoje o cliente não é mais leigo, né? Hoje o cliente chega e ele quer ir no teu fornecedor de revestimento, o cliente quer ir no teu fornecedor de imóveis, o cliente, ele está mais participativo. Eu acho que, de certa forma, isso é um benefício para a gente, se souber tirar partido disso, porque eu não vou deixar de estar fazendo esse projeto para o meu cliente, né? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar enxugando a obra, né? Vou estar... E aí eu acho que... Dando opções para ele. Dando opções para ele, né? De repente, não desistir, mas fazer um trabalho bem feito. Fazer um trabalho bem feito, né? Não desistir da obra, enfim, mas o que eu posso mexer lá dentro, o que nós podemos mudar, né? Para que ela se torne, então, uma obra economicamente viável. Dá para quantificar essa retração, não? Em percentuais, assim, 10%, 20%? É difícil? Digamos em número de obras, por exemplo. Em número de obras, por um período normal, assim, eu estava administrando 8, 10 obras, né? Essas obras caíram para 4, 5 obras, então eu acho que é um número bem... 50%, quase é um número 50%. bem significativo. Já chegamos em torno de 50%, eu acho que é bem significativo, sim. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós estamos conversando hoje com a arquiteta, e eu esqueci o teu nome, me desculpa, Adriana da Luz Souza. Nós vamos conversar com ela depois sobre urbanismo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos em seguida.